Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui reunido com vocês para compartilharmos mais uma vez uma reflexão em relação a alguns estudos que nós vamos apresentar nesta oportunidade. A proposta do nosso trabalho hoje, meus amigos, é falarmos alguma coisinha sobre a anatomia e um pouco da fisiologia do que é o nosso cérebro humano e ao mesmo tempo, nós abordarmos também uma reflexão, alguns ensinamentos de duas entidades. Uma delas é Joseph Gleber e a outra é do nosso conhecido Ramatiz. Então, o objetivo é isso, trazer um pouco do conhecimento do que já é da ciência do homem, do estudo do homem, a compreensão a respeito de cérebro, consciência e mente, e, em complemento, alguns entendimentos desses dois autores espirituais. Muito bem. Quando nós falamos em cérebro, a estrutura cérebro humano, nós devemos lembrar de uma célula conhecida como neurônio, ou a célula nervosa. Então, nessa imagem, vocês podem perceber a estrutura, o jeitão, a anatomia do que seria essa célula, esse neurônio. Se vocês observarem à direita de vocês, à esquerda, desculpe, dessa figura, vocês vão entender que tem uma estrutura aqui que seria o corpo da célula como um todo, e interessante que essa célula tem uma estrutura que recebe o nome de axônio, que é uma extensão de cada unidade celular dessa que vai entrar em contato com um outro neurônio ou uma outra célula ou outro corpo celular do neurônio, digamos assim. Se vocês olharem à direita aqui, há um esboçozinho do que seria essa conexão entre um neurônio e o outro, que muitas das vezes essa conexão do estímulo nervoso da célula nervosa na transmissão de um impulso, digamos, uma célula emissora para uma célula receptora é através de algumas substâncias químicas que são denominadas de neurotransmissores. Então, isso é mais ou menos como há essa comunicação entre essas unidades celulares, e esse conjunto de comunicações entre esses neurônios é que vão dar toda a dinâmica e toda a fisiologia do funcionamento do nosso cérebro, comandando toda o nosso corpo físico em toda a sua extensão, tanto na questão motora, de sensibilidade, né? Então, são essas interconexões que vão dar essas possibilidades de recepção e emissão de informações. Muito bem. Um pouquinho na teoria, o cérebro humano é uma estrutura orgânica especializada. Pesa em mais ou menos cerca de 1 kg a 1,3 kg. Quando nós temos a visão microscópica, na microscopia, observa-se que a sua estrutura é similar a um emaranhado de fios, como se fosse um novelo emaranhado de filamentos. E os prolongamentos de seus 100 bilhões de neurônios, para vocês terem uma ideia da dimensão do que é essa estrutura, digamos assim, no cômputo geral da composição de cada célula nervosa, quer dizer, 100 bilhões aproximadamente de neurônios seria a composição de um cérebro. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão disso tudo. Os neurônios desenvolvem-se e formam sinapse. Sinapse é aquilo que eu falei para vocês, é a comunicação entre um neurônio e outro,
ou seja, eles conectam-se a outros neurônios que muitas vezes estão a centímetros de distância. E é interessante que esses neurônios, eles têm eles vão prolongamento daquelas estruturas de conexão que eu falei para vocês, sempre um em direção ao outro, fazendo esse contato e essa comunicação, não só através de estímulo nervoso, mas principalmente e também através de substâncias químicas que são os neurotransmissores. Aí ele diz assim, a plasticidade dessas células nervosas e a sua capacidade de criar conexões são a base das habilidades e da personalidade. Quer dizer, a plasticidade, digamos assim, a capacidade de moldagem e funcional que essas células apresentam. Muito bem. Então, como eu falei para vocês, a comunicação entre essas células nervosas ocorre por meio de moléculas químicas que são chamados neurotransmissores, quer dizer, entre um neurônio e outro, há, digamos assim, o que é conhecido como fenda sináptica, e nessas estruturas, o neurônio emissor emite esses neurotransmissores que levam a mensagem até o outro neurônio receptor e assim sucessivamente, propiciando que a mensagem necessária seja propagada. Tanto no sentido de quando o cérebro recebe a mensagem da periferia, dos nervos periféricos, como também quando o cérebro manda mensagem para essas estruturas mais distais do nosso corpo. Tudo isso através desse processo de transmissão ou neurotransmissão, digamos assim. De um lado, o neurônio fabrica e libera o chamado neurotransmissor, essa molécula química. Esse neurotransmissor próprio para determinada mensagem. Quer dizer, cada substância química dessa, ela tem uma características e, digamos assim, um sinal próprio, uma mensagem específica, de forma que o neurônio que recebe essa mensagem vai saber exatamente qual é a codificação que o neurônio emissor está transmitindo. Então, são essas moléculas, cada qual tem uma especificidade própria, como que eu vou dizer? Uma identidade, digamos assim, ou seja, ou uma mensagem específica. E de acordo com que o neurônio que vai receber essa mensagem, ele tem ali o seu sítio, né, para receber essa molécula química, que é o neurotransmissor, e assim propagar essas mensagens. Se essa conexão inicial não for bem feita, há grande chance de problemas como emocionais, problemas de memória, de raciocínio, e os estudiosos já identificaram mais de 100 mensageiros químicos. Ou seja, você vê que é interessante que a homeostase, o equilíbrio de funcionamento dessas células é de suma importância para que nós estejamos, cada pessoa esteja no seu estado de saúde psicoemocional equilibrada, né? Então, quando há uma disfunção nessas transmissões, nessas químicas, isso acaba repercutindo como uma disfunção, ou seja, um desequilíbrio dessas comunicações interneurais, digamos assim, né? Isso aí pode ser manifesto ou manifestado em diferentes aspectos, aspectos emocionais, nas ansiedades, né? Nas depressões, são várias disfunções dessas moléculas químicas, desses neurotransmissores, né? Que vão desencadear o que nós chamamos, entre aspas, de doenças, que não é nada mais, nada menos do que um desequilíbrio na funcionalidade dessa química cerebral. E a questão de memória, né? Nós sabemos que com a idade naturalmente essas células elas vão se degenerando, vão sofrendo desgastes, entre aspas, digamos assim, né? E
E quando há um comprometimento importante da qualidade ou mesmo da estrutura, digamos, dessas células, advém também patologias, doenças que são conhecidas e diagnosticadas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, né? Que vão alterando a memória, justamente por um declínio da qualidade dessas estruturas cerebrais, né? Nós temos o Parkinson também, a doença de Parkinson, que são justamente os desequilíbrios e digamos assim, a degeneração dessas estruturas com o tempo. Muito bem. Então, só para nós nos localizarmos um pouco, quando nós falamos de sistema nervoso central, temos dois segmentos que é importante nós entendermos. Um deles é o que fica no crânio, na cabeça, dentro da caixa craniana, que é o conhecido como encéfalo, tá? Essa é uma estrutura que é conhecida como o encéfalo. E tem uma outra estrutura que faz parte do sistema nervoso central que fica distribuído dentro da coluna vertebral, da nossa coluna. Lá no centro, no canal da coluna, tem uma estrutura chamada que é a medula. A medula espinhal, então, ela é a grande responsável de conexão de toda a periferia do nosso organismo, nossos órgãos, tanto no sentido sensorial quanto motor. É a medula que é a grande responsável de conectar esses estímulos com o nosso cérebro, nos dois sentidos, né? Então, o encéfalo é composto pela estrutura, também a sua subdivisão, ele é conhecido como encéfalo na totalidade, mas ele pode ser subdividido no cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Nós vamos ver um pouquinho mais detalhes disso aqui. Então, o cérebro corresponde à porção mais desenvolvida do encéfalo. Apresenta dois hemisférios cerebrais, um direito e um esquerdo. Vocês já ouviram isso, muitos já conhecem. Esses hemisférios são unidos, né, por uma estrutura também de células, né, que é conhecido como corpo caloso, né? Então, são fibras nervosas que se interconectam, acaba interconectando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do cérebro, então eles comunicam-se totalmente, tá? É interessante só lembrar para vocês que quando nós falamos na fisiologia, estrutura cerebral, lembrar que o cérebro direito tem uma pequena diferença em relação ao cérebro esquerdo. O cérebro esquerdo, digamos assim, ele responde mais pela racionalidade, digamos assim, das nossas atitudes, das nossas ações, e o lado direito está mais ligado no aspecto da emocionalidade ou no aspecto emocional, tá? Isso não significa que eles trabalham separados, né? Mas tem essa característica entre o lado direito e o lado esquerdo. O direito no sentido mais emocional e do lado esquerdo mais racional, da racionalidade, as nossas, digamos assim, os nossos questionamentos em relação à própria vida, está muito conectado, ligado ao lado esquerdo do nosso cérebro. E o cérebro em si é composto também de estruturas compartimentadas, que é o telencéfalo e o diencéfalo. O que vem a ser isso? Se vocês observarem nessa figura, à direita de vocês, nós temos ali a estrutura do cérebro, e pelas cores ali vocês vão ter essa noção do que seria essa divisão, tá? O telencéfalo nesse aspecto mais terroso, e o diencéfalo seria essa estruturazinha
bem mais centralizada, digamos ali, que vocês podem observar na cor esverdeada. Porque logo abaixo do diencéfalo, vocês vão ter uma estrutura ali mais cinza e uma mais alaranjada e mais azul. Isso seria o que é chamado, o que é conhecido como tronco encefálico. E ao lado desse tronco encefálico, logo à direita, caso vocês consigam ver a setinha aqui, isso aqui seria o nosso cerebelo, tá? Aqui o cerebelo, aqui é o que eu falei para vocês, o tronco encefálico, tá? O diencéfalo e aqui a estrutura do telencéfalo. Aqui é aquela estrutura que eu falei para vocês, chamado corpo caloso, tá? Que é o responsável de conectar o lado direito com o lado esquerdo do nosso cérebro. Então, vamos lá. A divisão do cérebro, então, em duas estruturas, telencéfalo e diencéfalo. O córtex cerebral, né, que está lá no nosso telencéfalo, o córtex cerebral, é formado pela substância cinzenta que contém o corpo celular do neurônio, aquela estrutura que nós acabamos de falar um pouco antes. E também é o local do processamento neural mais sofisticado e distinto, ou seja, é a parte responsável por todo o processamento do nosso cérebro. Então, é uma camada mais externa do cérebro, principalmente quando nós falamos em córtex cerebral, também que tem suas características funcionais muito peculiares. É considerado uma das partes mais importantes do sistema nervoso, pois é no córtex cerebral, como eu falei para vocês, que chegam os impulsos produzidos pelas vias da sensibilidade e onde elas são interpretadas. É onde toda a informação que chega da periferia do corpo, onde essa informação ela é processada e interpretada, né? O que aquela mensagem significa chegando ao cérebro, né? Pode ser no sentido de qualquer sensibilidade, de tato, no aspecto de dor. Então, toda a mensagem chega da periferia, vai ser processada e interpretada justamente no nosso córtex cerebral, por isso da grande importância, né? Digamos assim, a estrutura, digamos assim, mais nova da evolução do nosso sistema nervoso central. Ainda do córtex cerebral que saem também os impulsos nervosos que iniciam e comandam os movimentos voluntários, ou seja, a parte motora. É o centro do entendimento e da razão, responsável pela memória, pela percepção, pela linguagem, ou seja, é uma estrutura que eu posso dizer para vocês mais especializada do sistema nervoso central. Parece um pouco complexo, mas só para vocês terem uma ideia por alto da riqueza do que é o nosso sistema nervoso central. Tá? Então, vamos lá. Só relembrando aqui para vocês, o telencéfalo, vamos falar um pouquinho dele agora. O telencéfalo forma a maior porção do cérebro e compreende os dois hemisférios cerebrais, que são interconectados ou ligados pelo corpo caloso que eu falei para vocês. Ele é parcialmente separado pela fissura longitudinal do cérebro, é um espaço, digamos assim. Como já foi dito, essas massas cerebrais dividem-se em hemisfério esquerdo, que está relacionado com a lógica, o raciocínio, que eu falei para vocês, né? A parte racional, e o hemisfério direito concernente com a percepção, a abstração, a musicabilidade, ou seja, o aspecto mais emocional. Então, um pequeno exemplozinho, se vocês prestarem atenção na figura à direita de vocês, em azul nós temos aqui a representação, que seria o direito mais emocional, e as suas características, digamos assim, seria a consciência artística, a criatividade, a intuição, a imaginação, os insights, né? A percepção de formas tridimensionais, o pensamento holístico, a consciência musical e o controle da mão esquerda. Aqui, se vocês forem ver mais à direita, já nessa cor mais alaranjado, seria o lobo
esquerdo do nosso cérebro, que eu falei para vocês, que é o mais racional. Aqui que está diretamente relacionado ao nosso pensamento analítico, à nossa crítica, né? Aos nossos questionamentos, às nossas análises, né? O raciocínio, a linguagem, a lógica, né? A habilidade nossa da escrita, as ciências, a matemática, habilidade com números, controle da mão direita, ou seja, cada lado desse tem uma característica muito própria, digamos assim. Aí que eu falei, voltando um pouquinho lá, vou falar para vocês. Nós falamos do diencéfalo aqui, e esse pequenininho, bem centralizado aqui, digamos assim, na parte mais interna, que é o diencéfalo, que está em verde, é o que nós vamos falar para vocês agora. O diencéfalo é a região central do cérebro, recoberta pelos dois hemisférios cerebrais, e contém algumas estruturas que vocês já ouviram falar também, que é de suma importância na interconexão dessa parte, digamos assim, mais especializada do córtex cerebral com os demais, com a parte periférica do nosso corpo. Então, ali nós temos uma estrutura chamada tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, componentes esses que possuem funções especializadas que se integram para a nossa vida de relação com o nosso meio, com as demais pessoas ou conosco mesmo. Então, são estruturas bastante especializadas. Você já, uma vez ou outra, já ouviram esse termo, por mais que vocês não saibam exatamente a função de cada um, mas isso não é totalmente estranho. Então, quando nós falamos no tálamo, ali, né, que é uma das segmentações do diencéfalo, e do diencéfalo, ele é a maior parte, digamos, estrutural, ou a maior massa de substância cinzenta do diencéfalo. É um centro de organização cerebral. Ele é como se fosse um interposto de comunicação, tá? Ele apresenta subdivisões em diferentes núcleos. Essa estrutura cerebral é considerada um órgão fundamental para a sensação de se ter consciência, a noção de que você sabe quem é, o que faz, o que pensa a cada instante. Ele é como se fosse um interposto do nosso córtex cerebral com a nossa periferia. Já o hipotálamo é uma parte também do diencéfalo, né, que se encontra abaixo do tálamo, e assim como o tálamo ele possui também pequenas subdivisões e pequenos núcleos. Tem, entre algumas de suas funções, o controle de vários comportamentos nossos, da parte cognitiva, relacionada à nossa regulação da nossa alimentação, né, a necessidade da nossa ingesta de líquido, que controla a necessidade de volume hídrica que o organismo precisa, a regulação da nossa atividade sexual e a nossa reprodução propriamente dito, que é a perpetuação da espécie, está diretamente relacionada a essa função hipotalâmica, controle de atividades autonômicas, o nosso automatismo, a regulação emocional, controle de diversas atividades endócrinas, né, que são os hormônios, digamos assim, resposta ao estresse, regulação da temperatura, bem como controle do ritmo circadiano. Então, vocês veem a importância dessa estrutura. Então, cada segmento desse tem a sua função especializada, né? E ali, como eu falei para vocês, ao lado, ou posterior àquilo que eu chamei de tronco encefálico, nós temos uma outra estrutura chamada de cerebelo. Vocês já ouviram falar esse termo também, cerebelo? Está muito relacionado na nossa questão do equilíbrio corporal, né? Ele é o grande responsável de manter o nosso equilíbrio, além do nosso sistema do ouvido interno, né? do nosso sistema para termos a percepção, digamos assim, espacial. O cerebelo também é um importante componente dessa questão do equilíbrio do nosso corpo, né? Ele que controla o nosso tônus muscular,
né? Se nós estamos em tensão, se a musculatura está relaxada, né? Ele comanda a aprendizagem motora, né? No desenvolvimento pós-nascimento, desenvolvimento, o bebê, a criança com mais idade, ele vai aprendendo essa relação com o nosso meio através dessa aprendizagem de tônus muscular, vai aprendendo a ter o controle sobre as suas atividades motoras. Assim como no cérebro, o cerebelo também possui dois hemisférios separados por uma divisão, né, intermediária, que é chamado vermes, que é uma fissura também longitudinal estreita. Então, grande, digamos assim, importância, uma delas, do cerebelo é justamente essa questão do equilíbrio, nossa noção espacial, tridimensional, a nossa percepção, digamos assim, motora do nosso tônus muscular está muito relacionada à questão do cerebelo também. E aí tem aquela outra estrutura, eu vou voltar um pouquinho, que às vezes fica mais fácil eu mostrar na figura para vocês, aquela estrutura, se vocês puderem ver na setinha aqui, né, logo abaixo do diencéfalo, e na parte, digamos assim, lateralizada aqui ao cerebelo que eu falei para vocês, nós temos essa estrutura aqui, que é o chamado tronco encefálico. Esse tronco encefálico também, desculpe, esse tronco encefálico também tem suas subdivisões, que eu vou falar para vocês agora. Muito bem. Então, o tronco encefálico, ele está subdividido em três segmentos: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo raquidiano. Esse bulbo raquidiano, vocês já ouviram falar quando fala-se muito dessa questão de estudos dentro da espiritualidade. O Adão já falou muitas vezes para vocês da questão do bulbo raquidiano. Vamos lá. O mesencéfalo é a menor parte do tronco encefálico e está localizado entre a ponte e o cérebro. Tem importância nas funções vitais, auditiva, de movimento dos olhos e também do corpo. Ele auxilia nessa capacidade de percepção espacial que nós temos, junto com o cerebelo e junto com o nosso ouvido interno. A ponte está localizada entre o mesencéfalo, obviamente, e o bulbo mais inferior tem como função a transferência de informações, né? Como se fosse um intermediário de conexão de informações. E o bulbo raquidiano, isso aqui é muito importante, a parte inferior que conecta-se à medula espinhal. Ela controla, por exemplo, o batimento cardíaco, a respiração, atua em reflexo de deglutição, vômito e tosse. É aqui onde está o centro respiratório, né? Onde tem o controle do batimento cardíaco. Por isso que traumas, lesões nessa região, muitas vezes por um trauma, queda, um acidente, traumatismo crânioencefálico que atinge essa estrutura, digamos assim, a pessoa vai a óbito por uma parada respiratória, por inibição respiratória. Muitas das substâncias químicas, como opioides, essas substâncias depressoras do sistema nervoso central, que em casos de overdose, pessoa que fala, a pessoa teve uma overdose com a droga, é porque essa droga agiu justamente aqui nessa região do bulbo raquidiano do tronco encefálico, e essa intoxicação excessiva por esse opioide, por essa droga, por exemplo, leva a uma depressão respiratória, e a pessoa faz uma parada respiratória em função disso. Né? E são substâncias que são usadas regularmente para ajudar no controle da dor, né? Medicações psiquiátricas também, tipo os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, né? Que usa muito na questão da ansiedade também, atua aqui, tanto que um ansiolítico em dose excessiva também faz uma depressão respiratória e pode levar a pessoa a uma parada respiratória, e pode levar também a disfunções cardíacas, arritmias cardíacas também, com comprometimentos importantes para a própria vida.
E aqui é só um lembrete para vocês que é interessante, que quando a gente fala em neurônio, quando nós falamos em célula neural, célula nervosa, nós pensamos em cérebro, pensamos em medula espinhal e pensamos nos nervos periféricos, né, que levam à transmissão. Mas quando nós falamos em neurônio, é interessante vocês terem um conhecimento aqui. O funcionamento normal do coração é mantido pelo cérebro através de uma intrínseca rede de nervos, né? E ele tem um automatismo. Esse automatismo que eu quero destacar para vocês. Tem-se evidenciado que o controle neurocárdico é bem mais complexo devido à ação de uma rede de neurônios intrínsecos que formam numerosos gânglios nervosos amplamente espalhados nas câmaras cardíacas, onde nós temos aqueles estímulos cardíacos, os nós sinoatrial, o nódulo atrial, sinoatrial, que ele é um marca-passo fisiológico que dá o estímulo para que o coração bata naturalmente, sem que nós precisamos estar pensando e dando comando para que o coração funcione. Tá? Então, a todo esse conjunto neural deu-se o nome de sistema nervoso cardíaco intrínseco. Então, quer dizer que nós temos neurônios ali envolvendo uma malha de neurônio também relacionada ao coração? Sim, temos. E esses neurônios, além de processar essas informações que vêm do sistema nervoso do autônomo, né, que é o automatismo, também envia informações, né, estímulos diretamente às fibras cardíacas e participa ativamente da regulação da atividade cardíaca. É o automatismo do nosso coração. Né? Então, tem alguns estudos aí, estão até registrados aqui, que apontam que esses neurônios assemelham-se, entre aspas, né, como se fosse um pequeno cérebro, capaz de exercer grande influência cardíaca. Segundo o trabalho do professor David Peterson, o coração e o cérebro estão intimamente interligados, correlacionados. Ambos os órgãos contêm neurônios, criando uma simbiose, né, uma interdependência emocional, onde as fontes de suas emoções estão em uma ação conjunta, em mão dupla, entre coração e cérebro. Muitas vezes, né, referiam-se antigamente que o coração é a sede da emoção, e a gente começa a entender isso um pouco, porque justamente a partir de estudos de 2000 para cá, justamente o conhecimento anatômico dessa rede neural do próprio coração, relacionada à questão também não só funcional do automatismo, mas no aspecto emocional também. Muito bem. Agora vamos ver um pouco o que se entende sobre consciência. Qual o entendimento da ciência do homem, da psicologia, das neurociências em relação à consciência? Nós estamos falando aqui do estudo ainda do conhecimento da ciência humana. Tá? Muito bem, consciência. Segundo a neurociência, a consciência é um estado mental. A consciência é um estado mental no qual existe o conhecimento da própria existência e da existência do mundo circundante. Ou seja, esse estado mental permite a nos percebermos como ser existente e também da nossa relação para com o meio ambiente e para com os outros seres também, que é o nosso meio. Assim, se não há mente, não há consciência. Né? Ele entende aqui a consciência como estado mental. Se não há mente, não há consciência. Então, a consciência é um estado mental específico, enriquecido por uma sensação do organismo, essa sensação específica nossa de autoexistência em nosso meio, na qual a mente atua. E o estado mental inclui o conhecimento que situa essa existência, a nossa autopercepção, né, o nosso conhecimento, não só nosso, mas do meio, ou quem diz aqui, né, o do que existe ao nosso derredor, né, ao nosso externo, ao nosso meio. Essa percepção, né, esse estado mental permite isso. Aí ele diz assim, a consciência não pode surgir e nem pode ser compreendida somente pela esfera cerebral. Ela está além da anatomia celular, né?
A realidade neuronal, por si só, aquela anatomia que eu falei para vocês, aquela riqueza, não tem a consciência e não é a consciência em si. Aquela estrutura, apesar de toda aquela riqueza de funcionalidade, nós acabamos de ver. Tá? Mas ele diz assim, mas a realidade neuronal é fundamental para o surgimento da consciência. Porém, a consciência não é apenas o funcionamento de um conjunto de neurônios, aquela fisiologia do neurônio. Está algo além. Muito bem. E qual é o entendimento da neurociência da mente que nós falamos? Nós vemos que a consciência é entendida como um estado mental. Em neurociência, a mente é o termo usado para descrever o conjunto das funções superiores do cérebro humano. Aí que entra o nosso córtex cerebral, que é aquela área mais especializada, particularmente aquelas das quais os seres humanos são conscientes, tais como pensamento, a razão, a memória, a inteligência, a emoção. Podemos ainda incluir a personalidade nessa definição de mente. Ou seja, a personalidade é a nossa característica intrínseca, né? O nosso eu. Como nós nos manifestamos neste meio. Para Damásio, que é um neurocientista português, o entendimento dele é assim: não é possível pensar em mente sem um corpo. Somos organismos vivos complexos e a mente não está vinculada somente ao cérebro, como nós já vimos anteriormente. Ela também está ligada diretamente ao corpo, ao organismo como um todo, onde o corpo contribui com conteúdos e informações importantes para o seu funcionamento normal. Ou seja, essas são as informações que recebemos do meio ou da própria condições dos nossos órgãos, dos nossos sistemas próprios, né? E a partir dessas informações, dessas coleta desses dados, é que nós vamos, através dessa capacidade, desse estado mental, poder gerar essa resposta, digamos assim, das nossas percepções superiores, a nossa consciência, digamos assim, do ser que somos, tá? Diversos neurocientistas têm descoberto que aquilo que consideramos como a ideia de um eu, né, o eu, aquilo que eu sou, o que identifica o sujeito é uma ilusão. Ilusão no sentido de percepção, é uma interpretação da nossa mente. É uma concepção, digamos assim, ilusão nesse sentido, porque ela não é física, não é materializada. Tá? Ela é uma concepção. Há uma constante sucessão de pensamentos, recordações, memórias, sensações, projetos, né? Perspectivas, projeções futuras, os sentimentos, né? Sentimentos, emoções, que disputam a nossa atenção e que passam por nossa consciência de forma não linear. A forma que encontramos de dar sentido a isso é dizer que há um eu que o está experimentando, vivenciando. Mas esse eu unificado e separado das experiências é apenas um conceito. Muito bem. Agora vamos sair um pouco do entendimento da ciência do homem e vamos entrar um pouco nos ensinamentos no sentido mais transcendente, digamos assim, através desse autor, Joseph Graeber, né, que traz-nos alguns ensinamentos, alguns entendimentos disso que nós já trabalhamos no sentido do conhecimento humano da ciência do homem. Então, ele vai fazer para a gente agora uma abordagem da consciência sobre a percepção, digamos assim, espiritual. Tá? Da mesma forma que daqui a pouco também nós vamos nos utilizarmos
das informações do próprio Ramatiz também, para fundamentarmos um pouco mais essa questão de nós transcendermos o nosso conhecimento, né? Digamos assim, da nossa dimensão para um aspecto de uma dimensão superior. Então, o que ele nos ensina a respeito de consciência? O homem é um ser multidimensional. Nós já tivemos a oportunidade inúmeras vezes, inclusive já tive a oportunidade de fazer trabalho com vocês, nesse aspecto da multidimensionalidade do homem, né? A sua multidimensionalidade corporal, a sua multimanifestações em dimensões diferentes. Então, ele reafirma para a gente, o homem é um ser multidimensional e muito representativo na escala da evolução da consciência. Entretanto, o homem não é o ser. O homem é essa representação material. Ele é a manifestação do ser na esfera da dimensão física. Ele é uma manifestação que momentaneamente está experienciando essa dimensão mais densa, ou seja, a dimensão física. Ou seja, a nossa consciência, o substrato do princípio espiritual. Aquilo que nós vimos anteriormente, que seria, digamos assim, vou voltar um pouquinho para vocês, só para vocês terem ideia, que fala é uma ilusão, não, desculpe, quando fala da consciência aqui, que, na verdade, essa percepção que nós temos da nossa existência é uma coisa, ilusão, que é uma percepção da nossa mente, né? Que não há uma densificação, uma corporificação do que seria consciência e mente, né? É como se fosse um conceito abstrato, né? Um conceito abstrato do que seria o eu, né? Que ele fala que seria uma ilusão. Aqui o Joseph Greber já nos diz, ó, na verdade, essa ilusão, esse conceito abstrato, na verdade, é o nosso princípio espiritual. O princípio de consciência primordial, a que chamamos de espírito. É o fundamento de toda manifestação inteligente e consciente na criação. É isso que transcende o eu que foi citado anteriormente. O espírito é mais do que energia, e ainda que fosse somente energia, esta não existiria, a energia por si só, sem um fundamento irredutível, ou seja, um substrato, o espírito, né? A consciência espiritual, o princípio. Então, o espírito precisa de veículos, sim, para se manifestar, ou corpos para se relacionar no mundo entre as diversas dimensões em que atua. Então, aquela multidimensionalidade de manifestação corporal. O nosso corpo na terceira, quarta, quinta, sexta dimensão, vocês lembram disso? Corpo físico, o perispírito, nas suas subdivisões. Nós já estudamos isso. E aí, Joseph Greber continua para a gente. A consciência ou o si, o eu, não se confunde com seus veículos de manifestações. Não, ele está além, ele transcende essa percepção, digamos assim, a percepção da do nosso cérebro físico. E aí continua. O ser humano poderá ser classificado em sua essência segundo 3 aspectos conscienciais específicos, embora o espírito em si manifeste em um número maior de dimensões ou corpos. Já vimos isso, já estudamos isso. Isso não é novidade para a maioria de vocês. Segundo a interpretação psicológica clássica, aí ele está usando um pouco do conhecimento do homem também, esses 3 aspectos seriam, entre eles, o subego, que constitui a parte mais íntima, obscura e primitiva do ser.
que é aquele conhecido como id. O Adão várias vezes já fez estudo disso conosco. Ele fala que também conhecido como id. Ele é autônomo. Nós não temos a percepção da manifesta do id. Ele é hipoconsciente. Nós não temos essa consciência perceptiva a princípio. E mantém uma ligação perceptiva e direta com o do pretérico, que é a intermediação entre a matéria física, né, e o nosso corpo astral, o do pretérico. Temos também lá, dos três aspectos, o ego, que representa a parte sociável e emocional, mantendo uma relação mais íntima com a consciência, cuja sede está no corpo mental. É a sede da nossa personalidade, o ego. Nosso ego, a nossa formatação, a nossa personalidade expressa. E nós temos o superego, que o Adão já nos ensinou também, já abordou isso aqui outras vezes, que é o superego. O superego, ele relaciona-se diretamente com a consciência pura, o corpo mental superior, está associado com todas as manifestações que fazem o ser se distinguir do animal, digamos assim, nessa escala genética nossa. Ele, digamos assim, seria a nossa transcendência maior. Aí ele diz aqui, a consciência pura. E agora vamos uns ensinamentos também de Ramatiz, abordando a questão da consciência. Ramatiz nos diz assim, na obra de Sigam Mais, tá? As vidas nas faces dos orbes físicos são apenas ensejos ou recursos educativos. Aquilo que a espiritualidade tem nos ensinado, oportunidades de aprendizagem. No sentido de se plasmarem as consciências individuais, a nossa ascendência, o nosso despertar, digamos assim, né? Essa consciência individual dos espíritos recém-saídos da energia psíquica cósmica, né? É aquele trajeto, aquela eu não usaria o termo evolução, entre aspas, mas, digamos assim, o desenvolvimento, o despertar do conhecimento. Como isso? Através das inúmeras situações e testes, entre aspas, né, as nossas avaliações, pedagógicos dos mundos materiais, as escolas materiais, a escola mundana. As centelhas espirituais promovem a sua própria conscientização, a sua autopercepção, consciência, adquirindo a noção de existir, né? A noção do nosso personalismo e o saber pelo pensar, né? Aquela que nós vimos lá atrás, a autopercepção, a nossa autopercepção e a percepção do meio, do externo, na qual nós estamos vivenciando, experienciando. Ademais, as próprias forças sublimadas da vivência animal, acasalando-se, associando-se com as energias sutilíssimas atraídas dos planos superiores, constituem-se na substância fundamental da estrutura e configuração do perispírito do homem encarnado. Mais uma vez, a nossa transcendência. Um pouquinho mais de consciência com Ramatiz. A consciência humana, atuando em vários níveis da vida, que nós já vimos, multidimensionalidade, é basicamente um instrumento de aferição contínua, ou seja, uma avaliação contínua, tão valioso quanto dinâmico,
E o seu melhor aproveitamento será conseguido na mais incessante atividade crística e no menor apego às fórmulas envelhecidas das tradições dogmáticas. A consciência se expande ao registrar e agir em relação aos novos produtos de experimentação. Cada dia é uma oportunidade de novas vivências, de novas experienciações. De saborearmos novos aprendizados. E o seu volume será cada vez mais rico e pródigo. É cumulativo. É como se nós fôssemos alimentando um banco de dados, tanto quanto for a grandeza da sua própria experiência. É o cumulativo dessas milenares que nós estamos transcorrendo. A consciência espiritual, pouco a pouco, vai despertando a sensação misteriosa da realidade da existência do supremo poder divino. É o nosso encontro com a nossa fonte. O Adão nos estudos, principalmente nos ensinamentos de Yogananda, né? É a nossa experienciação com Deus. Deus não tem como nós descrevermos, digamos assim, na nossa percepção ou na nossa capacidade intelectiva, né? Por mais que nós estamos estudando, sabendo que Deus está além, é uma força superior que muitas das vezes está muito além da nossa capacidade de percepção, na verdade, essa experienciação é mais a conexão que nós fazemos interiormente com essa força maior. Um dos caminhos o Adão tem nos ensinado, né? Através das meditações, uma série de elementos. Opa! Desculpe, gente. Vamos voltar lá. Onde nós estávamos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais. A consciência humana compreende o estado de vigília do espírito quando ele se encontra ligado ou imerso no corpo físico. Aquele momento do espírito na sua temporalidade de encarnado. A consciência humana. Aquilo que nós vimos, a nossa autopercepção, a nossa percepção do meio. Já a consciência espiritual, no entanto, age diretamente no mundo divino do espírito, como uma entidade eterna, ou seja, no seu plano real e definitivo, que transcende a ilusão da matéria. Essa é a consciência imutável do ser que preexiste além do tempo. Ela manifesta-se independente das limitações que nós vivenciamos. As limitações da nossa autopercepção do eu, que constitui a nossa personalidade, como nós vimos anteriormente. Lembra do ego lá? Lembra? O id, o ego, o superego? É o ego, a nossa percepção. Deslocado do seio do cosmo, onde espaço e tempo são infinitos. Aí, voltando ao Joseph Graeber, para falar um pouquinho sobre mente. Falamos da consciência e mente. Vamos fazer o mesmo segmento que fizemos desde o estudo da ciência do homem, do Joseph Graeber e do Ramatiz, e agora, da consciência e agora a mente. O que ele nos ensina sobre a mente? A mente humana, tanto quanto seus poderes latentes, deve ocupar os estudos de meus irmãos, uma vez que é através da mente humana,
através da mente humana, que a mente divina se manifesta na criação por intermédio de seus filhos, os espíritos imortais. Ou seja, nós somos meios de manifestação da mente divina, da criação. O espírito, o eu superior, o superego, ou a consciência plena, digamos assim, aciona pelo pensamento. Olha só. Então, pensamento é um meio, é um instrumento. Aciona pelo pensamento os intricados mecanismos da mente, atuando no psicossoma e no duplo etérico. E, consequentemente, no corpo físico, conforme a modulação das ondas mentais geradas na intimidade. Sob essa ótica, a mente é a base sobre a qual o espírito manifesta o seu intelecto e promove no mundo as modificações necessárias ao progresso. Ou seja, aquilo que o Adão nos ensina, o despertar a conscientização do despertar, digamos assim. Que nós falamos a evolução, né? Na verdade, a evolução seria o despertar, o conhecimento transcendente. E aí ele continua. O universo é uma produção ou projeção holográfica da mente divina. Nós já vimos isso. É uma criação. E essa mente divina, tudo isso coordena. Portanto, nada pode ser concebido fora da mente de Deus. Essa nossa observação leva à seguinte consequência. Esse comentário, essa reflexão que ele fez. Nós, os seres criados e emancipados da mente universal, nós somos fractais, somos fragmentos, herdamos os mesmos atributos da consciência cósmica. Nós somos partes, somos fragmentos. Tal herança manifesta-se em dimensões finitas e com possibilidades de expansão ainda ignoradas pela maioria das criaturas. A maioria das criaturas, tanto nessa realidade física, quanto também extrafísica. Né? Mesmo irmãos mais, digamos assim, já no estágio superior, nem todos ainda são sabedores da real ou da realidade dessa consciência cósmica, digamos assim. Né? Ainda transcende muito. O próprio Joseph Kleber, que está nos fazendo estudo, nem ele tem a real noção desse princípio, digamos assim. Os fenômenos incomuns observados em torno dos grandes mestres do mentalismo, os fenômenos incomuns que nós achamos assim, né, diferentes, são apenas um pálido reflexo da mente universal. Esse caudal de experiências aguarda-nos nos milênios do porvir, essa jornada, para que aprendamos a utilizá-lo corretamente, o nosso despertar. E ele continua, a mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito. A mente é a usina diretora que transmite as ordens do espírito. Lembra que nós falamos o pensamento é um instrumento, é um meio? E dirige a comunidade orgânica produzindo células, substituindo tecidos, revitalizando, recuperando sangue, ossos e membros. Então, isso não é, digamos assim,
do nada, não é um automatismo da nossa estrutura. Tudo isso está diretamente conduzido e comandado pelo espírito, através da mente, dos pensamentos. É ainda o poder mental responsável pelas transformações do metabolismo humano, transferindo para o corpo físico todos os comandos provenientes do espírito. Dessa forma, podemos compreender a importância do estudo da mente para a harmonia, equilíbrio do homem e o seu crescimento espiritual. Crescimento é equilíbrio, é harmonização. Disperso pelo espaço e atravessando as fronteiras das dimensões, existe um elemento sutilíssimo, imponderável, plástico, eterno, a que os espíritos denominam de fluido cósmico universal. Essa substância primitiva, básica, produto direto da criação divina, ela é a matéria virgem sobre a qual atua a mente cósmica, modelando em torno de si seus projetos e criações, seja consciente ou inconscientemente. Ou seja, nós, então, somos um reflexo da qual a nossa mente também, similar à mente cósmica, estamos o tempo todo trabalhando, modelando, estruturando, seja consciente ou inconscientemente, o que nós somos. E aí, Ramatiz também nos traz alguns pequenos ensinamentos aqui sobre mente. A mente do homem não é a sua consciência eterna, nós já vimos isso. Mas sim uma espécie de, entre aspas, estação receptora e emissora. Ela recebe do mais alto e transmite. Ou seja, nos dois sentidos. Estação receptora e emissora, de amplitude restrita ou limitada aos conhecimentos, fenômenos e fatos dos mundos planetários nos quais ela exercita o seu discernimento mediante o processo mental de raciocinar, que é uma habilidade nossa. Raciocinar está diretamente conectado lá àquela estrutura anatômica do nosso córtex cerebral. É aquela estrutura do nosso córtex cerebral que propicia a atuação da nossa mente nas reflexões, no raciocínio. Atendo-se às contingências ou fases da infância, mocidade, velhice no ambiente de um mundo provisório ou irreal. Quer dizer, irreal, assim, no sentido amplo, né? Para nós, isso aqui é a realidade física, material. Irreal no sentido transcendente, digamos assim. E provisório porque é temporário. São transições. Pois se transforma e desaparece num prazo determinado. A mente é o principal meio de ação do espírito sobre as formas. A mente é o principal meio de ação do espírito sobre as formas, sejam essas formas ocultas ou visíveis da matéria. É responsável por todas as criações e metamorfoses da vida. Ou seja, as mudanças, nossas mudanças. Há muitos séculos já se citava na Terra o sábio aforismo hindu, abre aspas, o homem se converte naquilo que pensa. Ou seja, o pensamento é um instrumento da mente. Equivalente também ao conceito ocidental de que, abre aspas, o homem é o produto do que pensa. E para fecharmos ainda Ramatiz, o espírito do homem aciona
O espírito do homem aciona pelo pensamento a energia sutilíssima da mente, né? É um sequencial, é uma sequência de eventos. E atua de imediato através do duplo etérico no corpo físico, onde cessa o impulso gerado no mundo oculto. Sob o processo mental, produzem-se modificações incessantes nas relações do indivíduo com o seu meio ambiente e com as pessoas no seu entorno. Aquilo que nós vimos lá atrás, aonde vem a consciência. Em consequência, o homem é o resultado exato, do seu pensamento. Olha a importância do pensamento. O homem é o resultado exato do seu pensamento, porque a mente é o seu guia em qualquer plano da vida, em qualquer dimensão. A mente, enfim, é a usina da inteligência. A mente é a usina do progresso moral, do progresso físico, científico, artístico e também espiritual. É a base da felicidade ou da desventura. É a base da felicidade ou da desventura. Ou seja, é uma escolha, né, gente? Da saúde ou da doença, do sucesso ou do fracasso. Entenderam agora porque nós escolhemos? Mesmo que inconscientemente. Muito bem, meus irmãos, essa era a proposta que eu tinha para com vocês. Então, eu encerro aqui e retorno ao nosso amigo Alessandro para dar continuidade, aí abrir para os demais irmãos algum comentário, alguma pergunta, alguma complementação dos entendimentos, fiquem à vontade.